Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de junho de 2020, quarta-feira, aula 44. E hoje nós vamos começar o módulo 3 do caderno 2 do ângulo. E a nossa aula de hoje é Quem tem medo do escuro? Folha 22. E hoje nós vamos ouvir uma história com o título Medo do Escuro. Mas antes da prof contar a história, a prof quer saber: é fácil enxergar as coisas e as pessoas quando está escuro? Não, né? Não é fácil. Alguém já ficou no escuro? Eu já. E quando é noite e já está escuro lá fora, o que podemos fazer para que o lugar fique claro? Alguém sabe me dizer? O que a gente tem que fazer? Ligar a luz, muito bem. E o que mais a gente pode ligar? Uma lanterna, muito bem. E então, estão prontos para ouvir a história? Vocês querem ouvir? Medo do escuro. Era uma vez uma estrela que tinha medo do escuro. Imagine, dizia a mamãe, a estrela grande e brilhante. Isso é possível? Imagine, falava o papai, um estrelão dos mais respeitados. Imagine, repetia o sol, o chefe de todas as estrelas. Mas o caso é que aquela estrela tinha medo do escuro. Ela ficava o tempo todo dentro das nuvens, com uma luz acesa e vendo televisão. Quando o sol ia dormir, ele apagava as luzes e abria a porta da noite, por onde as estrelas deviam entrar. Vamos, dizia a mamãe da estrelinha. Vamos, repetiam as outras estrelas. Vamos, ordenava o estrelão com a sua voz grossa. Mas ela não ia. Ficava de luz acesa, às vezes chupando o dedo, com muito medo do escuro. Então chamaram a lua. A lua era assim muito jeitosa para falar com as estrelinhas. Sabia contar histórias, sabia falar macio numa voz que parecia uma música. E ela foi falar com a estrela que tinha medo do escuros. Vamos, chamou. E chamou de um jeito doce. A estrelinha olhou para a lua, mas não se mexeu. Olha, disse a lua, você é uma estrela e as estrelas devem brilhar. Mas eu tenho medo do escuro, disse a estrelinha. Mas o escuro é que foge de você, disse a lua. Como assim? Perguntou a estrelinha. Quer ver? Disse a lua. Pegou a estrelinha pela mão e saiu do meio das nuvens e entrou pela porta. A estrelinha ia andando e, como não podia deixar de brilhar, o escuro foi ficando cada vez mais longe. Quanto mais ela andava, para mais longe o escuro ia. E eu não disse, falou a lua, o escuro foge de você. A estrelinha sorriu e não teve mais medo do escuro. E saiu na noite brilhar. Gostaram da história? É legal, fala do escuro, né? Que a gente tem medo do escuro. Mas a gente não precisa ter medo do escuro, certo? Então,
agora nós vamos pegar a folha 22 do caderno 2 do ângulo. Vamos colocar o nosso nome e a data de hoje. O que vocês estão vendo aqui nesta folha? Quem está aqui? A turminha do Luan! Muito bem, a turminha do Luan! E será que a turma do Luan está brincando de representar alguma história? Será que a turma do Luan escutou uma história? Eu acho que sim. Quem será que leu a história para a turma? O professor. E olha só! Como podemos saber qual é a história? Como a gente pode saber? Que personagem a Vitória está representando? Uma estrela? E quem é a lua nesta brincadeira? E quem é o sol? A Teresa, lua. E olha só, você conhece alguma história com estas personagens? Vocês conhecem? Qual história aparece o sol, a lua, a estrela? Qual é a história? Medo do escuro, a história que a Prof. Daisy acabou de contar. Medo do escuro. Olha só que legal. Então, a turma do Luan também ouviu a história Medo do Escuro. Mas a gente não precisa ter medo do escuro, né? A gente pode acender uma luz, uma lanterna, para ficar claro no ambiente que está escuro. Certo, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai começar o módulo 3, então. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da história que a Prof contou. E tenham uma boa aula e até a nossa próxima aula. Beijos e fiquem bem!